Hoje nós estamos aqui nesta noite para dar cumprimento ao estudo que nós vamos estar falando, eu e a pastora Fátima, minha esposa, a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. E logo mais ela estará iniciando, né, falando sobre a igreja para as cartas às 7 igrejas da Ásia, em que a primeira é a carta que foi enviada para Éfeso, né? Então, nós temos aí um momento, e eu gostaria que neste momento a pastora desse uma boa noite, uma saudação para todos aqueles que estão nos ouvindo, e depois a gente vai estar então falando um pouquinho a respeito, né? Vou estar falando a respeito do candelabro, né, que representa as 7 igrejas, né, do Apocalipse, em que o Espírito de Deus, ele passeia no meio de todas, né? Isso? Então, pode dar o seu boa noite, direcionado aí ao microfone, né, na liberdade de falar. Boa noite. Pode ficar um pouquinho mais para trás. Isso. Boa noite, pastor Maurício. Boa noite, todos os ouvintes da Raiz Prena. Nessa noite nós teremos um estudo, onde nós vamos aprender um pouco a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. E nesta noite nós vamos falar a respeito da igreja de Éfeso e da igreja de Esmirna. De Éfeso e de Esmirna, né? Ela vai estar lendo o texto, né? As 7 igrejas estão lá escritas no Apocalipse capítulo 2, né? Inicia então a igreja de Éfeso, né? Hoje nós vamos estar falando a respeito de 2, que é o caso da igreja de Éfeso e da igreja de Esmirna, né? Certo. Esmirna. Então a pastora vai estar aí fazendo um comentário, né? E já está iniciando aí já o estudo da palavra, que assim está determinado para que a gente faça nesta noite. Amém. Essa palavra dessa noite, a respeito da igreja em Éfeso, ela está lá em Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que pusestes à prova os que dizem apóstolos, e não os que são, e descobristes que eram mentirosos. Versículo 3. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofrestes, mas não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei e a ti removerei o seu lugar, o teu candeeiro. Se não te arrependeres, tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém. Muito bem. Amém. Esse é o texto. Agora vamos então estar observando, vendo, né, pastor? O que representa esta igreja que foi escrita, né, pelo apóstolo João, né, na ilha de Patmos, não é isso? Sim, a revelação que ele teve de Jesus, né? Isso. E aí ele fala a respeito das 7 igrejas, porque representa, né, o candelabro, o candeeiro, né, os candeeiros, o candelabro, né? E então vamos ouvir então o que ela tem a dizer a respeito da igreja de Éfeso. Então, a igreja de Éfeso, ela é tida como a igreja desejável. Olha só que palavra linda, desejável, desejável de Jesus, desejável, porque Jesus, ele ama todas as igrejas e ele colocou um nome para cada igreja, né, para as 7 igrejas, e essa de Éfeso é a igreja desejável. Essa igreja, ela começou na época de mais ou menos uns 30
30 anos depois de Cristo, 35, e foi até o ano 100 depois de Cristo, né? E essa igreja, ela trazia características da igreja primitiva. A igreja primitiva, pastor, ela começou na época do Pentecoste. Depois que Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou, ele falou assim, fiquem em Jerusalém. Pentecostes é a vinda do Espírito Santo, né? Sim, na festa do Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Ele falou, fica em Jerusalém que lá vocês vão receber o Espírito Santo, né? O Consolador, o Paráclito, né? E ali eles ficaram, eles foram revestidos do Espírito Santo. E isso é o primeiro amor, né? Sim, o primeiro aquele amor. Primeiro amor, porque a presença de Deus está dentro do coração de cada apóstolo, não é isso? De Sim. cada discípulo que Jesus tinha formado, né? E esta carta, ela foi escrita... Aonde que estavam essas igrejas? Elas estavam todas ali na Ásia Menor. Todas ali naquela redondeza. As 7 igrejas estavam localizadas ali. E a Ásia Menor hoje corresponde a que lugar? Turquia, né? Parece que é Turquia. Então, daí eles saíram todos motivados para abrir a igreja. Abriram a igreja em Éfeso. E quando chegou lá, né? É muita luta para abrir uma igreja. E ali tinha, naquela região de Éfeso, uma adoração a Diana. A deusa grega. Deusa grega, né? Tinha até um templo de Diana construído muito grande, onde as pessoas iam lá adorar a esses deuses, né? E o evangelho foi pregado naquele lugar, foi um sucesso, porque o povo, ele tinha amor pela obra, eles estavam cheios da vontade de pregar o evangelho, né? Imagine você revestido do Espírito Santo, a vontade que você tem de pregar, né? Movido pelo primeiro amor, de ganhar almas para Jesus. Já né? sabe o resultado. Sabe. Então você quer transmitir, né? Para as pessoas que ainda não desejam. Não conhecem ainda, né? E lá eles foram, só que tinha essa imposição, né? Tinha essa luta, essa guerra contra esse principado que tinha ali naquele lugar, né? Adoração a Diana. E eles pregaram ali o evangelho, né? E essa igreja, Jesus, ele elogia essa igreja, porque ela tinha um dos princípios dela, que ela era uma igreja que não se contaminava com as crenças. Ela não se contaminou ali, né? Que fala os nicolaítas, né? Os nicolaítas eram um povo que queria entrar dentro da igreja e queria distorcer toda a pureza da igreja. A pureza da igreja. Então, Jesus elogia essa igreja por eles não se contaminarem. Tá certo. Só que, por outro lado, eles começaram a esfriar o coração. Porque eu acho que a luta foi grande ali, né? Sempre assim. Por causa que eles pregavam o evangelho e hora outra vez o povo ia lá e se contaminava com adoração a outros ídolos. Sim. Né? Porque a essência maior, o Senhor já tinha derramado no coração de todos eles. E eles queriam o resultado, né? Sim. Eles buscavam. Então, o ser humano trabalhando, ele quer o resultado imediato, não é isso? Só que o Espírito Santo, né, que estava na igreja de Éfeso, junto com os apóstolos, eles começaram ali. E eu vejo, pastor, aqui nos dias de hoje, nós estamos aí há 2024 anos, né? Já mais de 2000 anos na idade contemporânea, né? Nós estamos numa época contemporânea e até hoje a igreja ela é representada pelas 7 igrejas. Eu até quero adiantar aqui alguma coisa, que quando Jesus ele se apresentou a João lá na ilha de Pátimos, ele falou do capítulo 1, falava que somente os servos iriam entender, né? Não é todas as pessoas que entendem o Apocalipse. Porque isso depende de estudo, depende de aprofundamento, depende de conhecimento, de busca, né? A gente tem inspiração para falar disso aqui, porque a gente ouve também pessoas estudiosas que estudaram ali as 7 igrejas e tem transmitido, né? E a gente sente a necessidade de estar repassando tudo isso. Essa era a missão dos apóstolos, repassar aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. E aí vem o abatimento na época que alguém arranca a semente que você planta. Não é? É difícil. Mas tem que preservar, né? Preservar até o fim. Até o fim. Segurar
a fé, segurar a tua coroa, porque vai valer a pena, né? Vai valer Todo a pena. trabalho vale a pena. Mesmo sacrificante, mesmo difícil, vale a pena. Porque a gente vê, querido ouvinte, que o livro do Apocalipse, que é o livro da revelação, como nós dissemos aqui a respeito das 7 igrejas, que nós vamos estar falando durante alguns dias, né? Tem também algo interessante. Jesus prepara a igreja. É a mesma coisa que quando alguém se prepara, ele vem o noivado, né? Isso aqui é o noivado. Vamos dizer. Vamos dizer que é o noivado, né? Sim. A apresentação da aliança, né? Quando você consagra a aliança na mão direita, é porque diz que você tem um compromisso, né? Então eu acredito que o Espírito Santo, naquele momento, quando veio no dia de Pentecostes, ele estava colocando a aliança na mão dos apóstolos, no lado direito, né? E a aliança está na nossa mão do lado direito, porque o noivo ainda não chegou. O noivo ainda não chegou, mas o noivo está vindo. Tá. E o que acontece com uma noiva, pastora, quando ela, antes do casamento, o que ela faz? Ela começa a se preparar, né? Se preparar. Ficar bonita, ficar... para fazer o melhor para o noivo. Né? Nós sabemos que o noivo vem vindo. Sim, né? Vem vindo. Vem vindo. E a noiva está sendo preparada. Então, ó, a primeira, a carta às igrejas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Não é isso? 7 cartas. 7 cartas. É o que antecede a volta do grande rei. Quando terminar a revelação das 7 igrejas, logo em seguida o livro do Apocalipse vai falar exatamente da volta do grande rei, da volta de Jesus, que é o noivo que prepara a noiva. Não é isso, pastora? Apocalipse 4 já nem fala mais sobre as igrejas, porque já aconteceu o arrebatamento da igreja. E depois será um outro estudo. Outro estudo. Serão selos, os cavalos do Apocalipse, né? E que nós vamos ter o prazer de estar aqui compartilhando com todos aqueles que estão nos ouvindo. Isso é uma alegria nossa de fazer isso, porque é uma contribuição para o reino de Deus. Eu gosto de falar. Ela gosta de estudar, então nós estamos aqui juntos nesse propósito, né, pastor? Sim. Vamos dar um complemento então aí ao seu estudo sobre a igreja de Éfeso. Então, Jesus fala: lembra-te de onde caíste, no 5, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, o que aquela igreja ela tem que fazer? Ela tem que voltar ao primeiro amor e se arrepender, né? Se não se arrepender, ele fala: brevemente virei e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não se arrependeres. Remover o candeeiro. Arrancar um... é tirar um desse. Tirar um desse. Mas não pode tirar. Não. Porque daí a igreja vai ficar incompleta. Sim. Então o que o Senhor faz? Ele trata com cada um de nós. Trata com cada uma da igreja. E às vezes dá dor. Sim. O tratamento gera dor. Gera muito mas dor. Não perde o candeeiro. É verdade. Não é? Sim. É isso aí. Então tem que se arrepender, né? Se arrepender. Se arrepender. E como recompensa, se a pessoa se arrepender, se a igreja se arrepender e voltar para Deus, o que Deus prometeu? Comer da árvore da vida, né? Que está aqui no versículo 7. Que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Que está no meio do paraíso de Deus. Que ela está reservada para o dia. Árvore da vida, no meio do paraíso. Que coisa. Então. Ali tem um fruto, não tem? Tem. Tem um fruto. 12 frutos, né? 12 frutos. Essa é um outro estudo, não é mesmo? É um outro estudo. Então, pastora, nós vemos aqui que as obras dos nicolaítas era abominável. Abominável. Porque eles queriam trazer os costumes pagão dentro da igreja. É para estragar a igreja mesmo, né? E na adoração a Diana, que era uma deusa grega, né? Qual era a finalidade da adoração? Eles faziam o quê? Sacrifícios, né? Se corrompia ali, né? Porque a deusa Diana era a deusa da fertilidade, né? Que era falada. Isso. Inclusive, ela tem ali vários seios de amamentação. Sim. Né? Ela tem vários seios de amamentação. A deusa Diana. Tem uma simbologia, né? Uma simbologia, né? Isso. Mas Paulo, mais para frente, aqui não mostra, mas ele destruiu o templo de Diana.
Quando ele estava lá na Grécia. Pregando lá. Quando ele foi na época. Isso é uma outra história. Sim. Não é verdade? Glória a Porque Deus. isso a gente tem assunto para falar. É. E a gente precisa, então, estar divulgando. Porque nós somos os pregadores do telhado. Somos. Eu acredito que, como a gente tem conversado com o nosso querido irmão Emanuel e muitas pessoas, a igreja não tem mais tempo de ficar preocupado somente nas quatro paredes. É verdade. A gente não tem mais tempo de ficar preocupado somente com a placa da igreja. É importante, porque nós estamos dentro de uma constituição, de uma instituição que nos dá o direito de pregar o evangelho, porque o estado que nós vivemos é um estado laico. Não é verdade? Sim. Nós temos a liberdade de pregar o evangelho de Jesus. Mas nós sabemos, pastora, que existem países que isso vai ser o próximo estudo. Da igreja de Esmirna. Você vai falar Eu vou hoje? estar falando a respeito disso. Tá. Né? Então, mas vamos continuar aqui na igreja de Éfeso. Tá. Então, daí a igreja de Éfeso, como ela começou na época do avivamento, né, do Pentecoste, ela foi até o ano 100. Até o ano 100. Até o Então ano começou 100. provavelmente ali, Jerusalém, ela foi destruída no ano 70 por Tito, né? Mas ela já existia, né? Ela já existia, porque o Pentecostes foi logo depois da ressurreição de Jesus. Sim. Né? Jesus ficou ali 40 dias, depois que ele apareceu aos seus discípulos, 40 dias ele permaneceu ali. Ele disse assim, olha, não saiam daqui, não é isso? Sim. Permaneçam em Jerusalém, até que todos vocês sejam revestidos de poder. Sim. O que é revestido de poder? É ser revestido de algo que vem de Deus. Fortaleza para pregar. Fortaleza para pregar, ousadia para pregar, né? Não ter medo de pregar. Porque nós não podemos ter medo, porque o medo, ele é contrário da fé. Né? E se nós acreditamos e temos fé, nós avançamos. Esses primeiros apóstolos, que é a igreja de Éfeso, é a igreja do primeiro amor. Né? Eu me lembro, nós estivemos em Jerusalém em 2018. Nós entramos lá na sala do Pentecostes, lá onde que aconteceu, né, o Pentecostes. E tem uma árvore lá dentro. Tem uma árvore que representa a vida. Né? Então, o Pentecostes é uma festa judaica, né, 50 dias depois da Páscoa. Né, é a comemoração do Pentecostes. E a gente viu que ali eles então saíram e foram, né, imediatamente para a porta do templo Formosa, né? E Pedro, o apóstolo Pedro, juntamente com todos, Maria, os irmãos de Jesus, Tiago e outros mais, né? Eles então saíram, né, pastor? E eu me lembro que tem até um texto lá no livro de Atos dos Apóstolos que fala que havia na porta do templo Formosa um coxo, não é isso? E o que o apóstolo Pedro falou? Ouro e prata eu não tenho, mas levanta e anda. Né? Levanta e anda. É o que nós falamos hoje. Nós não temos ouro e não temos prata. Né? Porque o ouro e a prata são coisas valorosas, são coisas preciosas. Que isso vai estar falando na igreja de Esmirna. Né? Na igreja de Esmirna nós vamos falar sobre o ouro. Não, é na última, né? Na última igreja que fala sobre o ouro, que tem que ser refinado, né? Sim. Isso, exatamente. Mas então aqui hoje nós estamos falando a respeito da igreja de Éfeso. Tem mais alguma coisa a dizer, pastora? Não, de Éfeso eu acho que é só isso, né? Tem bastante coisa, né? Sim. Tem muita coisa, mas a gente só tem... precisa de mais tempo para... A gente tem mais tempo para falar, né? Mas eu quero dizer aqui, vou ler um texto aqui, pastor, só para dar um complemento, né? Que em todas as cartas que Jesus escreveu, ele diz assim, ó, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito... Então, isso é que o Espírito tem a dizer à igreja. Isso é uma advertência. Sim. Né? Nós somos advertidos para uma fase da nossa vida que nós precisamos de ficar atento à voz do Espírito. Né? Quando nós ficamos atentos à voz do Espírito de Deus, porque nós temos o Espírito da nossa vida. Nós somos formados de corpo, de alma e de Espírito. Né? No dia de Pentecostes, o Espírito de Deus veio sobre os apóstolos.
E hoje, né? Hoje, nos dias de hoje, quando Jesus fala, eis que eu estou à porta e bato, se você abrir, eu cearei contigo e você comigo, né? É porque ele sabe com quem que ele vai falar. Ele vai falar com ele mesmo. Sim. Né? Quando alguém fala com si mesmo, então sabe do resultado. Ele entende, né? Entende? Ele entende o outro. Ele fala assim, vamos dizer assim, a mesma língua. Porque no dia de Pentecoste, pastora, eles estavam reunidos lá e eles receberam dos céus e começaram a falar em línguas repartidas. Sim. Aqueles que estavam para o lado de fora da sala, daquele lugar, o que eles estão vivendo? Eles estão embriagados com mosto. Então... Né? Quem tem o Espírito Santo fica como? Está embriagado. Porque o Espírito Santo nos motiva. Sim. O Espírito Santo nos alegra, não é isso? E eles estavam vivendo o primeiro amor. Eu me lembro, pastora, quando eu me converti, conversão, o que é a palavra conversão? É você que está andando por um caminho, você fala assim, chega de viver com esse caminho, eu não quero mais. Eu quero ter um caminho diferente. Mudar de vida, eu quero ter uma vida diferente. Né? Ainda hoje, nós apresentamos aqui nesse local, nessa rádio onde nós estamos aqui reunidos, nós, eu, a pastora e o pessoal, os irmãos que estão aqui no fundo, né? Eu quero deixar registrado aqui, eu acredito que todos vocês aqui da cidade de Pérola do Planalto conhecem um menino aí que anda pela rua com um colchão na cabeça. Eu parei para conversar com ele hoje. Hoje eu falei com ele e ele tem uma consciência boa. Ele não é uma pessoa desequilibrada. Ele está precisando de oportunidade. Verdade. Ele está precisando de ser amado. Ele está precisando de ter carinho, né? Eu dei lá um dinheirinho para ele, dei umas moedinhas para ele, mas eu falo, eu vou te dar, mas eu quero falar. Quero falar com você, né? E até parei o carro na contramão, porque para mim o que mais me importou foi falar para ele que Jesus o ama. Isso é bom. Que Jesus o ama, né? Porque as igrejas do Apocalipse, olha que, né, pastor? A gente entende que as igrejas do Apocalipse foram feitas para tratar com amor com todas elas. Todos. Né? Então nós temos aí uma posição nesse sentido. A igreja de Éfeso é a igreja do primeiro amor. O primeiro amor é você ter o desejo de levar quem é aquele que cuida de você para as pessoas. Não é isso? Sim. Verdade. Levar, né? Levar para Jesus, porque é o que importa, né? O que, quando nós formos se apresentar diante de Deus, diante do trono de Deus, o que ele vai pedir para a gente? Vai perguntar para nós, quantas almas você trouxe até aqui, né? O seu galardão vai ser de acordo com o que você fizer para o reino de Deus aqui na terra. Nós não estamos aqui à toa. Nós não queremos... Estamos aqui por um propósito, nós não queremos... Nós não temos nada, nós não queremos dinheiro, nós não queremos bens materiais, porque isso não vai para o céu. Mas nós queremos estar na glória do Senhor. Isso. E o que nós queremos ter? Uma coroa. Sim. Não é? A coroa... Quero segurar a minha. A coroa que nós temos que segurar, né? Até o fim. Isso. Muito bem? E nós temos que aproveitar esse momento que o Espírito Santo está aqui conosco e aproveitarmos para esse momento de ainda ele está, não é isso? conhecer Jesus, de abrir o coração, de se entregar, porque Ele é a solução da nossa vida. Não adianta buscar em outros lugares, que é Ele que é o nosso Salvador. Todo homem, todo mundo precisa do Salvador, Jesus Cristo. Porque Ele renunciou, né? Ele morreu por nós. Ele renunciou todos para que a gente fosse os prazeres deste mundo, e Ele nos ensina também a renunciar os prazeres deste mundo, né? Para que a gente possa ter uma vida eterna. Vida eterna. Né? Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Qual é a sua consideração final? A minha consideração final é que nós estamos aqui por um trabalho, né? Nós temos um chamado de Deus, é de levar Jesus para as pessoas que ainda não conhecem, né? Para que elas, quanto mais pessoas eu conseguir ganhar, mais eu ficarei feliz e mais a gente se sente realizado quando a gente consegue ganhar uma pessoa para Jesus. Eu me sinto realizado, né? Porque a gente não está nesse mundo aqui inutilmente. Eu nasci aqui, eu como, eu me alimento, eu trabalho, não.
Eu estou aqui com um propósito de Deus, um chamado. Nós não somos um robô. Porque a minha vida, depois que esse meu corpo acabar, eu morrer, for para a terra, eu vou continuar a viver, mas eu vou viver no reino espiritual, né? Morar nas mansões celestiais. Nas ruas de ouro. Nas ruas de ouro. Né? Então. Isso é tremendo. É que as pessoas não entendem isso, né? Muitos não entendem. Não entendem. Eles acham que morreu, acabou, e não acabou. Pelo contrário, vai iniciar uma nova vida, só que com o Criador, né? Com o Senhor Todo-Poderoso. Melhor, né? Que maravilha! Nós ouvimos aqui neste momento, né? A pastora Fátima, minha esposa, falando a respeito de uma das igrejas que o apóstolo Paulo recebeu a revelação de Jesus para falar sobre, né, a igreja de Éfeso, né? Hoje foi falado aqui nesse momento sobre a igreja de Éfeso. Agora nós vamos para um intervalo, né? Nós vamos para o momento em que nós vamos estar falando aí, mostrando algumas coisas. Nós estamos aí também na web rádio, né? Lá, você que está ligado no aplicativo, você que está ouvindo nós por esse momento lá no seu celular, você que daqui a pouco vai estar vendo no Facebook, no YouTube, né? Isso vai chegar até você. Nos ajude, né? Nos ajude a ser os pregadores do telhado, aqueles que vão, os pregadores da última hora. Jesus está voltando, portanto nós temos que garantir a nossa coroa, não só a minha, mas daquelas pessoas que estão próximo de você. Faça isso pelo seu semelhante. É muito melhor do que o ouro, é muito melhor do que a prata, é a vida que você pode doar para aquele que necessita. Amém. Seja raiz plena, seja raiz profunda. Amém? Amém. A oliveira verdadeira, ela não morre, ela vive eternamente. E Jesus é a oliveira verdadeira. Amém? Nós vamos então para um breve intervalo e logo nós voltaremos para estar falando sobre a segunda igreja que foi escrita para a Ásia Menor, ou seja, a igreja de Esmirna.